venho falar-vos de um comentário de Sérgio Sousa Pinto sobre a possibilidade de estes estragos que aconteceram, estes estragos devastadores que aconteceram em zonas do país associados a cheias criados pelas tempestades sucessivas, e basicamente Sérgio Sousa Pinto faz aqui uma questão ao governo, que é: então os meus amigos quiseram toda a imigração fora de Portugal, e coloca aqui alguma ironia e diz: então mas agora já querem imigrantes, e faz aqui uma questão. Vamos falar um bocadinho sobre o tema da imigração e ouvir o comentário de Sérgio Sousa Pinto. Ouvir, como nós há pouco ouvimos na tua peça introdutória, o Primeiro-Ministro um pouco acabrunhado a dizer que realmente precisamos de trabalhadores, e também, qual é que foi a expressão que ele usou, dos trabalhadores de imigração legal regulada. Como vai lembrar que o Primeiro-Ministro chama a imigração legal regulada, que o Governo anunciou, isto está nas redes sociais, toda a gente pode ver, está no Google. Também está nos jornais e nas... Era o Ministro Leitão Amaro a dizer que nós só queremos cientistas, estudantes e investigadores. Pois então agora, mano, já devem ter 20 milhões, que devem estar todos ali na fronteira a tentar entrar para vir investigar. É pô-los todos a consertar telhados, é isso com certeza. As pessoas sensatas enfrentaram uma demagogia e disseram: o país tem carências de pessoas com qualificações médias e tem carências de pessoas com qualificações baixas. Em 2025, ou não, em 24, 65 mil pessoas deixaram o nosso país. Nós temos um problema demográfico e continuamos a ter muita gente a sair qualificada, mais qualificada, menos qualificada, a sair de Portugal. Antes de ouvirmos a segunda parte, dar nota de algumas coisas. Eu compreendo a crítica que o Sérgio Sousa Pinto faz, que é: nós temos um problema demográfico que evidentemente não vai nem pode ser resolvido com estrangeiros, e temos um problema de mão de obra porque afinal expulsamos nos últimos anos, já não sei precisar o prazo, mas 15% da população portuguesa, e portanto é algo bastante significativo quando olhamos para os dados. Levando isso em consideração, vai ser preciso uma solução. No meu entender, a solução tem que ser, evidentemente, repatriamentos em massa, tem que ser uma restrição maior nas fronteiras, mas também tem que ser medidas para trazer os nossos de volta, para que os nossos possam perceber que se conseguem estabelecer em Portugal, que conseguem ter a sua família, e que, quando olham à volta no seu próprio país, não são eles os estrangeiros na sua própria casa. E precisamos, evidentemente, de medidas de natalidade. O problema é: os governos dos partidos ao centro geralmente são gestores de decadência. Falo, evidentemente, de executivos, portanto, de governos. E, portanto, desse ponto de vista, como são gestores de decadência, governam para o dia-a-dia. As medidas de natalidade são uma medida de longo prazo. E, portanto, enfim, o que eu sei é que partidos, e ainda para mais num sistema com legislaturas de 4 anos, evidentemente que vão governar para o dia-a-dia, porque é isso que o sistema favorece, porque Vossas Excelências têm que ter continuidade no poder. E, portanto, trazer os nossos de volta e medidas de natalidade não favorece o jogo do sistema para governar para o dia-a-dia sem nada de longo prazo. E, portanto, Luís Montenegro, à semelhança de outros, como são gestores de decadência nos executivos, vão ser pessoas que vão procurar o que é mais fácil no imediato. E diga-se de passagem que nem sequer era preciso trazer seja quem for. Podemos colocar prisioneiros a trabalhar. Não têm essa ideia de que, e tal, coitadinhos, os direitos humanos tenho eu, que nunca fiz mal a ninguém, pago impostos que nunca mais acaba, e além de tudo isso trabalho desde sempre para me manter, para as minhas despesas, para a minha vida. E um preso não pode trabalhar porque, coitadinho, é meter os presos a trabalhar, como se faz no modelo de El Salvador. Parece-me uma ótima ideia. Temos vários estrangeiros em Portugal que não estão a trabalhar porque não estão inscritos na Segurança Social como tal, não estão a contribuir, não estão a fazer nada, estão cá mais do que suficientes para irem tratar das situações. Temos várias pessoas a receber RSI que estão saudáveis. Não estou a falar de pessoas que, enfim, que por uma incapacidade motora, psicológica, o que quer que seja, não estou a trabalhar. Estou a falar de pessoas saudáveis, se calhar da minha idade ou um bocadinho mais velhas, que estão a receber subsídios, têm que ser alocadas para ir trabalhar. Ou então, têm que ficar sem o subsídio porque, evidentemente, que não têm que andar metade do país a trabalhar para a outra metade. E, portanto, temos perfeitamente recursos humanos, é preciso coragem e vontade política. E o Luís Montenegro, como gestor de decadência que é, depois habilita-se a levar estas do Sérgio Sousa Pinto, e nós todos sabemos quem é que esteve no governo nesta entrada massiva de imigrantes, que evidentemente que não fui eu nem foram vocês. E, portanto, Sérgio Sousa Pinto sabe bem o partido em que faz militância. Vamos ouvir a segunda parte, que isto ainda fica mais engraçado, e fazemos mais os comentários. E o país tem um problema demográfico que requer a contribuição de pessoas vindas de fora. Mas o governo preferiu, por razões políticas sofisticadíssimas, namoriscar politicamente o Chega
isolar o Partido Socialista e tratar o Partido Socialista como um partido do facilitismo, das portas abertas. E entramos na fase das portas fechadas. E agora, com as portas fechadas, vamos ver quem é que vai resolver o problema da reconstrução da região centro do país. Não sabemos quem vai ser, mas felizmente o Primeiro-Ministro já diz que a imigração regulada, presumo que sejam os tais investigadores, vão rapidamente, com um balde e uma pá, avançar em direção à Leiria para lidar com as dificuldades. O Sérgio Sousa Pinto é literalmente uma criança. É inacreditável que o Sérgio Sousa Pinto se comporte como uma criança em corpo de adulto. É uma coisa impressionante. Temos que ter a noção de uma coisa. Se entraram, por exemplo, isto é um dado interessante, mas podia dar tantos outros. Se entraram mais de 100 mil pessoas sem ver o registro criminal e estava um partido no governo que não era o meu e que não eram vocês também, se calhar alguém foi responsável por isso. E aliás, relembro que havia maioria absoluta nessa altura. E portanto, o Sérgio Sousa Pinto pode agora querer, retirar-se a si mesmo de todas as responsabilidades e de todas as consequências que o país teve da ação dramática do seu próprio partido. Mas o Sérgio Sousa Pinto tem que se lembrar deste dado e de tantos outros. A imigração quadruplicou em 7 anos. Será que o Sérgio Sousa Pinto acha que isto são números razoáveis? E pergunto ao Sérgio Sousa Pinto, que é um socialista, curiosamente isto tem imensa graça, que são os socialistas a dizer que nós temos que importar massivamente pessoas por causa da necessidade do mercado, que não deixa de ser curioso, e para salvar a segurança social, quando nós sabemos que a maior parte das pessoas que estamos a importar dão prejuízo do ponto de vista da segurança social, porque as contas que nos apresentam no Expresso e em outros jornais são contas francamente insuficientes para calcular o custo-benefício de um imigrante que cá esteja, que é, ele contribui X, recebe X em subsídios e, portanto, está positivo. Não é suficiente, como nós sabemos. Temos serviços públicos que são utilizados e têm um custo, temos peso no mercado da habitação, mais procura, a mesma oferta ou até menos oferta, adivinhem, ficamos com um preço mais elevado. Além dos serviços públicos e desta situação, temos também outros pesos que para mim não têm preço e que são muito superiores a qualquer um dos que eu possa dizer do ponto de vista financeiro, que é a questão identitária, que é uma pessoa chegar a Lisboa, olhar à volta e não reconhece o seu país e o próprio é que é um estrangeiro na sua própria casa, a sua língua é minoritária na capital do país, e quem diz na capital diz em tantos outros sítios, e locais absolutamente descaracterizados por lojas que se repetem várias vezes na mesma rua, que têm 3, 4 funcionários que vendem produtos de 1 euro e de 2, pagam rendas de milhares de euros e ninguém sabe de onde é que o dinheiro vem. Ou melhor, sabemos todos de onde é que o dinheiro vem, mas ninguém está disponível para fiscalizar. Portanto, não precisamos de substituição populacional para tratar dos problemas de mão de obra do país. Temos que repatriar em massa pessoas, trazer os nossos de volta, criar incentivos para que fiquem e para que faça sentido estabelecerem-se em Portugal e para que consigam estabelecerem-se em Portugal, e deixarmos de nos render a esta narrativa da treta de que precisamos de salários semi-escravos para ter uma economia funcional. O Sérgio Sousa Pinto, à semelhança de outros, deveriam era ter vergonha na cara. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.